Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Se você deseja aprender, seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Se você deseja aprender cada vez mais e mais a palavra de Deus, principalmente a partir das línguas originais, você está no lugar certo. O Cantinho Teológico é um local de reflexão bíblica teológica. O nosso objetivo não é polemizar, ao contrário, é expor o texto bíblico. Aliás, eu não trabalho com reação. Tipo, alguém coloca alguma coisa, quer no comentário, quando não numa postagem, num vídeo, num outro canal, por exemplo, eu vou reagir dali, muito menos tem a pretensão de lacrar. O meu intuito é simplesmente, como eu disse agora há pouco, fazer a exposição do texto bíblico. Eu espero, desta forma, estar colaborando com as pessoas, independente do que elas acham a respeito da interpretação que é aqui apresentada. Porque cá entre nós, tem muita gente que levanta a mão e diz, discordo, mas e daí? A pessoa não consegue argumentar de uma forma plausível dentro da razoabilidade. Discordar é muito fácil. Eu quero ver realmente a pessoa apresentar argumentos sólidos que venham realmente fazer jus ao texto bíblico. E por isso eu quero uma forma intencional, apresentar algumas versões. Temos a ARA, 1993, a NVI, a Almeida Corrigida Fiel, tem a nova tradução na linguagem de hoje, o texto hebraico aqui no meio, uma Bíblia em espanhol e a versão católica, que é a última, que está à minha direita. Observe que quando a gente vai para o primeiro versículo, basicamente é o mesmo em todos os textos que foram traduzidos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe que nós vamos obter isto tanto em inglês, digo, tanto em espanhol, quanto também no hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'etz haaretz. Ou seja, é o versículo de número um. E nesse sentido, eu quero chamar apenas uma atenção de algo. Note que a palavra Deus está traduzido na letra maiúscula, porque, claro, se refere a uma divindade, a uma deidade, nada mais justo e correto dentro da questão da ortografia, não apenas na língua portuguesa, mas em qualquer língua, colocar de maneira minúscula, eu digo maiúscula. Mas acontece que você pode notar que no texto hebraico, nós não temos, esse que está sendo destacado aqui, nós não temos nenhuma letra maiúscula ou minúscula. É uma forma chamada quadrática, porque cabe todas elas dentro de um quadradinho, vou dizer assim. É uma língua oriental que se lê, né, da direita para a esquerda, é diferente da nossa língua portuguesa. A gente lê o Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Ve'et, Haaretz. Ou seja, é daqui para lá, da direita para a esquerda. Mas, a despeito dessa diferença em relação à nossa língua portuguesa, vocês podem observar que realmente não tem nada de maiúscula e minúscula. Existe aqui uma terminação diferente para uma das letras, mas nenhuma, vou dizer assim, letra maiúscula nem minúscula, porque segue tudo no mesmo padrão. E como é que o tradutor vai interpretar como Deus, aplicando, portanto, um nome próprio, é, colocando maiúscula e depois vai diferenciar de minúscula? Por quê? Elohim, a gente sabe que está na forma plural, mas acontece que a gente não vai traduzir deuses com D maiúsculo. A gente vai traduzir aqui corretamente Deus, por quê? Note que o verbo bará, ele está na forma singular. Guarde essa regra de interpretação do hebraico. Todas as vezes que Elohim está aqui, ó. Elohim, conforme destaque, tiver o verbo, no caso, um verbo ou uma outra palavra acompanhando na forma singular, vai se referir a Deus no singular e geralmente vai se referir a uma deidade ou divindade. Eis a razão de colocar Deus na forma maiúscula. Porque não é deuses criaram, porque o verbo, repito, bará está na forma singular, tá bom? Se tivesse Elohim e um verbo no plural, seria
deuses. Neste caso, seria deuses com D minúsculo, tá bom? É uma curiosidade para alguns, algumas informações novas para outros, mas o importante é que você saiba mais ou menos como se dá o processo de tradução. Mas não é somente isso que eu estou falando, não. É muito mais complexo. Mas ainda assim, eis aqui algumas orientações, algumas informações para fazer com que você venha se familiarizar com o texto que é hebraico, quando não o grego koiné. Pois bem, eu quero chamar a atenção porque nós temos uma palavra que aparece aqui. Vou colocar Espírito de Deus. Veja bem, Espírito de Deus. Nesta versão, agora da esquerda, a Ara diz Espírito de Deus. Mais uma vez, NVI, segue a Almeida Corrigida Fiel, nova tradução na linguagem de hoje. O Espírito, o termo aqui hebraico ali vai mostrar, né, Rua, Elohim, ou seja, o Espírito de Deus, mas a gente vai ter que entender que espírito é este dentro da compreensão hebraica, tá bom? No espanhol, Espírito de Deus, e quando você chega nessa versão, que é a católica, está fazendo apenas menção a um vento impetuoso. Ou seja, não fala que é o vento, é o Espírito de Deus, é o vento impetuoso. Eu sei que existe uma outra versão, deixa eu ver se tem condições de substituir aqui a Ara pela Bíblia de Jerusalém, é uma versão bem anterior, tá? E eu vou projetar agora, que diz, e o vento de Deus, só para você ter uma ideia. Peraí, vento impetuoso, a outra traduziu aqui como um vento de Deus. Por que não colocou o Espírito de Deus? Eu vou explicar a razão. Quer você concorde ou não, ao menos você vai saber o motivo de algumas versões, quer católicas ou não, de preferir colocar Espírito, eh, ao invés de Espírito de Deus, vento de Deus, ou ainda sopro de Deus. Eu, particularmente, vejo que seria melhor colocar aqui sopro de Deus. Vou também apresentar a razão de uma forma muito simples. Quando você vai para o texto hebraico, é esse que está sendo projetado, como eu falei, não tem letra maiúscula e minúscula, é tudo a mesma forma, ou seja, aquela maneira quadrática. Acontece que, quando você vai para a palavra ruach, no hebraico, tem uma ideia principal. Qual é? Ar em movimento. Por exemplo, você não vê o ar necessariamente, mas você sabe que ele está presente, principalmente quando você está próximo a uma árvore e os galhos, as folhas vão balançando. Você nota a presença do vento, porque tem um ar em movimento, aquele vento, digamos assim, aquele sopro circulando. Bom, quando você parte desse princípio que a ideia básica é ar em movimento, você precisa levar isso em consideração por causa de quê? Naquele contexto, eles não compreendiam o Espírito de Deus como a terceira pessoa da Trindade. Ele sequer tinha conhecimento da pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, muito menos a terceira pessoa, uma referência ao Espírito Santo. Agora, como é que eles empregavam esse termo Espírito de Deus conforme foi traduzido? Embora eu opte pela expressão sopro de Deus, e aqui a Bíblia Católica optou por um vento de Deus. Bom, já que a ideia básica de Ruach é a em movimento, eu colocaria sempre, quando for traduzido, Ruach como sopro, por extensão, vento, porque a língua hebraica é concreta. As pessoas no Antigo Testamento não tinham a concepção de espírito conforme nós concebemos. Isso mesmo. Essa ideia de espírito
conforme nós concebemos, é uma ideia platônica. Logo, os gregos estavam a par desse termo que foi utilizado por Platão. Mas o Antigo Testamento, por exemplo, não tem essa concepção. Mas eles entendiam que, como o ar em movimento é a ideia básica de ruach, quando mencionava ruach, é o sopro. Deus estava soprando, era o sopro divino. O sopro divino indica o que dentro do texto hebraico? Atividade divina, Deus em ação. Porque Deus está criando. No começo, é, criou Deus os céus e a terra. E ele vai criando e vai assim indicando a atividade de Deus. De modo que, particularmente, eu entendo que ficaria muito melhor traduzir com base na ideia central de Ruach, à luz do contexto oriental, traduzir como o sopro de Deus. Vou mais adiante. Quando você coloca Espírito de Deus, já que é Deus em ação, porque Deus age no Antigo Testamento através do seu Espírito. É isso que você aprende na palavra de Deus quando você estuda o Antigo Testamento. Já que Deus age através do seu Espírito, o que isso significa? Que o Espírito de Deus, aqui, bem como os demais textos, na sua maioria, no Antigo Testamento, se refere à atividade divina. É Deus agindo. Se você entender a mensagem, você não vai se perder nos detalhes. Mas, a priori, eu entendo que as pessoas da época, o autor do livro de Gênesis, não tinha, em hipótese alguma, a concepção de Espírito de Deus é igual a Espírito Santo. Nós vamos ver depois um desdobramento dessa ideia do Espírito de Deus, passando a ser identificado como o Espírito Santo. Mas você precisa saber de uma coisa. As expressões geralmente utilizadas são Espírito de Deus e Espírito do Senhor. Espírito Santo só ocorre na Bíblia, no Antigo Testamento, 3 vezes apenas. Uma vez no Salmo e 2 vezes no mesmo livro, que é versículo seguinte, uma referência a Isaías. Mas a partir de Isaías, cerca de 700, eu vou arredondar aqui, quase 800 anos antes de Cristo, aí sim, dentro do contexto judaico, o povo começa a associar Espírito de Deus é igual a Espírito Santo. De qualquer forma, o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, eles entendiam que eram da parte do Senhor, o Espírito de Deus era proveniente de Deus, todavia, era distinto de Deus. Ou seja, não era o próprio Deus, era proveniente dele, do eterno. Mas ainda assim, claro, se é Espírito de Deus, tem esse elemento sobrenatural, divino e sacerdotal. Mas havia essa distinção. E o conceito do Espírito Santo foi sendo trabalhado, concebido mais adiante, 700 a 800 anos antes de Cristo. Aí, quando chega no Novo Testamento, e já é um outro texto, um outro momento, aí começa a se referir ao Espírito Santo. As pessoas daquele período começavam a associar, né, a atividade divina dentro sacramental. Mas eu quero chamar uma atenção para um outro fato dentro desse texto. É que, no caso, essa versão católica, ela, vou dizer assim, cometeu um equívoco na minha perspectiva, e vou mostrar por causa de quê. Você colocou que pairava. As outras versões, quando diz que movia melhor ou menos mal, isso mesmo. Não era simplesmente se mover. As outras versões falam se movia. Agora, um vento impetuoso soprava sobre as águas.
Porque quando você lê o versículo 2 no hebraico, a ideia é que esse sopro divino, ou sopro de Deus, ou ainda pode ser traduzido vento de Deus, soprava de maneira impetuosa, forte. Não era simplesmente um movimento de pairar, conforme algumas versões, e pairava. Porque quando fala pairar, a ideia é como quase que flutuar. O vento estava pairando, flutuando, nada disso. A ideia é que Deus está agindo e Ele faz as coisas, vou dizer, surgirem, porque são criadas desta maneira, soprando, de uma forma forte, impetuosa. Merahefte dá essa ideia no hebraico de não planar, pairar, simplesmente se mover para lá e para cá. Não, era uma agitação. Esse é um termo que pode ser colocado de uma forma muito tranquila para toda e qualquer versão. E havia uma agitação sobre as águas, porque Deus soprava fortemente, sempre lembrando que vai indicar Deus agindo, agindo justamente naquele momento criativo, no ato de criação. Então vocês percebam que muito mais do que sair opinando, tipo, esta versão é boa, esta aqui está errada, esta não presta. Gente, nós não avaliamos Bíblias ou versões, Bíblias no tocante a traduções, como esta em espanhol. Eu não avalio Bíblia. Eu vou examinar, vou avaliar versículo por versículo, trecho por trecho, aquele recorte, a perícope, porque este é um trabalho correto, é a forma adequada de lidar com o texto, mas não comparando versão com versão e achar que uma é melhor do que a outra, mas recorrendo, conforme eu coloquei aqui, o texto na língua original. Aqui é o hebraico, mas pode ser uma porção dentro do Antigo Testamento do aramaico e, por sua vez, no Novo Testamento, no grego koine. Observe que esta é a forma correta. E sempre o que vai ser primordial é esse elemento linguístico, ou seja, as línguas originais. Porque quando você tem as línguas originais, você vai começar a trabalhar questão linguística, gramatical, e a partir daí fazer uma interpretação saudável, não impondo ideias ao texto bíblico. Observe que este vídeo traz algumas informações, traz algumas novidades para alguns poucos, é verdade, mas serve para reforçar não algo que eu acho, mas aquilo que eu aprendi mediante leitura, meditação, estudo e, sobretudo, pesquisa. Não é pesquisar livros e mais livros. Começar a fazer pesquisas, apontamentos a partir dos textos, das línguas originais. Já nos ajuda bastante, porque não é uma questão de palpite, é uma questão de pesquisa, de apontamentos fundamentados. Agora, se alguém não aprecia, eu discordo. Discorda por causa de quê? Se quiser apresentar os argumentos, tudo tranquilo. Caso contrário, o fato de discordar ou não discordar não quer dizer nada. Opinião, cada um tem a sua. Mas a Bíblia, nas línguas originais, podem ser consultadas. Eu sei que vou fugir um pouco do assunto, o que se refere mais ao Novo Testamento. Tem uma certa disputa entre algumas pessoas nas redes sociais, dizendo que o textus receptus é o melhor do que o texto crítico, porque o texto crítico, também chamado de eclético, é corrompido, não é puro, e etc e tal. Gente, a despeito de você achar qual manuscrito é o correto, é o melhor, você pode se aprender
as línguas originais. Nesse caso, o grego, o Koine. Você pode utilizar textos receptos, que é o texto recebido. E você vai ter que fazer apontamentos, ver a questão morfológica, fazer análise sintática dentro daquele manuscrito. Que faça, mas faça com responsabilidade. Faça com o intuito de ajudar, não de atrapalhar. Porque quando você diz, por exemplo, esta versão NVI não é correta ou não presta. Aliás, quando surgiu a NVI no Brasil, todas as demais versões, o nível de desconfiança foi enorme. As pessoas criticavam. Muita gente hoje adota a NVI. Quando surgiu a nova tradução da linguagem de hoje, foi duramente criticada, pasme, por pessoas que, na maioria das vezes, não conhecem sequer as línguas originais. E eu vou dizer de todo o coração, tem muitos pastores que passaram pelos seminários, fizeram as disciplinas das línguas originais, grego e hebraico, mas não sabem bulufas das línguas originais e ficam dando palpites a partir dos púlpitos, quando não na escola bíblica dominical. Existem outros que sabem, aprenderam, guardaram, fixaram as línguas originais, mas utilizam de uma forma tendenciosa. São desonestos intelectualmente falando. Eu estou falando uma verdade. É uma constatação, porque eu estou nesse meandro acadêmico também, não apenas no meio eclesiástico, mas principalmente circulando nesse meandro dos estudos, dos manuscritos. Não sou uma autoridade, mas também não sou uma pessoa chamada leiga no assunto. Estudo até o dia de hoje, não para polemizar, repito, não para lacrar. Eu não estudo e não apresento alguma coisa aqui para, enfim, é, combater alguém e querendo degladiar. Nada disso. Eu fujo de debate. O que eu gosto é disso aqui. Conversar, explicar. E se a pessoa entender que pode aproveitar algo do que foi dito, já me dou por satisfeito. A despeito de ter algum comentário ou não. Mas, de qualquer maneira, fica aqui esse registro em relação a esses textos, as versões apresentadas, mas a partir do texto hebraico, e as outras informações concernentes aos textos do Novo Testamento, quando se refere ao grego koiné. Meu desejo é que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente, que você possa continuar estudando, e se você tem dificuldade em leitura, tem dificuldade na interpretação, deixe o seu comentário para que eu possa saber a sua dificuldade e fazer um vídeo específico para atender nem que seja uma pessoa, porque o meu intuito é este, fazer algo que possa servir para alguém. E se esse alguém é justamente a sua pessoa, é você, logo está no lugar, como eu disse, correto, porque, como eu disse, aqui é simplesmente um cantinho de reflexão bíblico-teológica. Deus abençoe ricamente sua vida e até o nosso próximo vídeo.